Olá, turma. Nós estamos agora na nossa aula do dia 19 de maio, para nós fecharmos a estrutura da narrativa, tá? E eu quero recapitular principalmente a questão de foco e como isso intervém na organização do enredo. O que é fundamental em meio a toda aquela nomenclatura, o que é fundamental vocês perceberem que é o que vocês vão ensinar em sala de aula. Vocês têm um foco externo, que é o foco heterodiegético, quando o narrador conta a história de fora. Tá? E vocês têm o foco interno, que pode ser homodiegético ou autodiegético. Homodiegético é aquele narrador que conta a história da qual ele participa, mas que ele não é protagonista, não é a história dele. E o autodiegético é aquele narrador que conta a história da qual ele participa e da qual ele é o protagonista. Então, ele conta a sua própria história. A diferença do foco externo, o heterodiegético, para o foco interno, que pode ser homodiegético ou autodiegético, é o foco externo permite que o narrador fale do geral, do panorâmico. Ele vai descrever mais, ele pode fazer até alguns comentários, alguma análise do que acontece, né? O foco interno é de personagem. Então, personagem que está vivendo a história. E é claro que o foco interno ele vai ser mais aprofundado na análise do que acontece, tá? E, assim, se eu conto a minha história, se é um foco, uma focalização autodiegética, eu vou contar o que eu quero. O que eu quero que você leia, que você perceba, tá? E se eu conto a história de outra pessoa, eu também posso manipular os fatos. Seja para culpar essa pessoa, seja para isentar essa pessoa, enfim. A diferença entre a focalização externa e a focalização interna tem tudo a ver com a maneira como os fatos são apresentados para o leitor e organizados na narrativa. Beleza? Então, agora eu vou partilhar mais uma vez a tela para nós terminarmos o nosso esquema de estrutura da narrativa. Então, agora nós estamos lidando com espaço e tempo. São categorias até bem simples da gente trabalhar. O espaço, a gente considera aquela coisa, aquele lugar físico, tá? Então, por exemplo, Machado de Assis, os seus romances têm como espaço, em geral, o Rio de Janeiro, tá? Jorge Amado, em alguns de seus romances, tem como espaço, como local físico, a região de Ilhéus e Itabuna. Tá? Em outros, Salvador. Vocês estão entendendo? O ambiente... Perdão, gente, é que é a hora de meus cachorros passearem. O ambiente, a gente já tem aí um componente meio psicológico, sabe? Meio social, porque o ambiente tem a ver não apenas com o espaço físico, mas com aquilo que constrói simbolicamente esse espaço. Tá? Então, o ambiente social, por exemplo, da maior parte dos romances de Machado de Assis, está envolvendo a questão política, são romances que acontecem, por exemplo, durante a regência, o período da regência. É uma sociedade aristocrática, com poucos elementos fora dessa aristocracia, elementos mais burgueses e tal, e pouquíssimos elementos das classes mais baixas. Tá? Vocês vão ver aí descrição desses grupos sociais. No caso de Jorge Amado, por exemplo, Jubiabá, o meio social é uma favela, é um grupo muito pobre. Tá? A rua, porque o Baldo ele acaba sendo um garoto de rua, ele vai roubar na rua, enfim. Tá? Esse é um dos grupos sociais. Há o grupo social do Morro, que aí entra o pai Jubiabá e todos que
frequentam o terreiro e tal. Há outros grupos sociais, como da família de Lindinalva, estou me referindo ao romance Jubiabá. Tá? A gente pode ter indicações psicológicas aí, como é que esse ambiente se constrói. Né? Quando Baldo vê Lindinalva se acabando na prostituição, aqui, o espaço da prostituição não é descrito apenas numa perspectiva social, mas também numa perspectiva psicológica. Tá? Então, o espaço é um local físico. No ambiente entram várias características, como questões sociais, questões psicológicas, questões políticas, e por aí vai. Ok? E o tempo, né? A gente vai ter algumas questões de desordem e ordem do tempo da diegese, do tempo da própria narrativa. Então, nós vamos ter anacronias, que são desorganizações no tempo diegético, de acordo com a maneira como se escreve, como se compõe, tá, aquela história, o que é importante para a organização daquele enredo. A analepse, por exemplo, tem a ver com flashback. Aparece muito na Vida no Céu, se vocês lembrarem. Né? Há personagens que se lembram de coisas antigas que aconteceram. Então, quando você descreve o que aconteceu antes do que está acontecendo naquele momento, você está usando a analepse ou flashback. A prolepse é quando você projeta algo que vai acontecer depois daquilo que está acontecendo ali. Então, o escritor, ele pode, numa determinada cena, ele pode projetar algo que será consequente dessa cena, consequência dessa cena. Tá? Isso seria prolepse. E aqui eu estou marcando para vocês uma dica, principalmente a prolepse vai acontecer quando o narrador é autodiegético, quando ele conta a sua própria história, porque ele domina a sua história, ele escolhe o que ele quer contar. Então, ele está falando uma coisa aqui, e aí ele vai passar lá para frente para dizer algo que aconteceu depois. Ele conduz o leitor para onde ele quer. Tá? Machado de Assis faz isso em Dom Casmurro. Ele usa o flashback quando ele quer culpar a Capitu, ele vai se utilizar da analepse, porque ele vai se lembrar de quando José Dias, Capitu, eles eram crianças ainda, adolescentes, e José Dias diz que Capitu é traiçoeira, tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ele vai lá para trás para lembrar disso. E ele faz prolepse também, quando ele está contando uma coisa que está acontecendo ali, ele vai e joga algo que vai acontecer bem depois. Então, ele joga com o leitor, para fazer o leitor embarcar naquilo que o narrador autodiegético quer, que é culpar Capitu. Nós temos a isocronia, né, que quando acontece tudo igualzinho, é um tempo normal, tudo está acontecendo na ordem certa. Normalmente, existem anisocronias, que são diferenças de duração entre o tempo diegético e o discursivo. Obviamente, isso vai acontecer, gente. Mesmo que eu escrevesse um romance de 1000 páginas, eu não conseguiria, nessas 1000 páginas, escrever o que acontece, por exemplo, na minha vida ou na sua vida, em um mês. Então, a anisocronia é quando há desencontro entre o tempo contextual, o tempo dos acontecimentos, e o tempo em que esses acontecimentos são contados. Sempre há isso, é impossível, nem um diário dá conta disso. Tá? Nós temos também resumos, quando o narrador vai e conta aquilo muito rapidamente. Normalmente o narrador faz isso quando ele não quer que você preste atenção a alguma parte. Tá? Elipses, que são tipos de anisocronias, quando o narrador ele não conta naquele momento determinados fatos. Então, ele exclui aquilo, porque ele quer
que o leitor chegue aonde ele quer. Ele vai deixar vazios no texto. O Wolfgang Iser, das estéticas, na verdade, da estética do efeito, tá? Ele vai trabalhar essas elipses como vazios. Tá? Vazios que permitem ao leitor agir, o leitor implícito. Esses vazios, essas elipses, funcionam como leitor implícito proposto por Iser. Então, são brechas na narrativa que, se você embarcar na do narrador, você nem vai perceber. Mas, se você fizer uma leitura reflexiva, você vai perceber que aquilo está em falta e a tua imaginação vai perceber. Isso é o leitor implícito de Iser. E também usa muito, isso também aparece o monólogo interior, né? Quando você vai ver uma corrente de consciência, um tempo psicológico, que é um tempo que não tem uma ordem, porque segue como a nossa cabeça pensa. Ok? Então, gente, isso daqui é só para a gente concluir a estrutura da narrativa. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas, podem tirar no WhatsApp. Nós teremos encontros no Zoom, em que faremos o estudo de textos narrativos, ok? Vocês podem ficar tranquilos, eu sei que isso é complicado, não é para decorar, nada disso é para decorar. Vocês vão consultando isso e vão se habituando a trabalhar a leitura de vocês a partir disso aqui, tá? Mas não é para decorar. Eu coloquei também isso daqui, ó, outra coisa. E essas nomenclaturas não são as únicas que existem. Esse é o meu lugar teórico, que eu estou passando para vocês. Eu trabalho com narratologia. Eu trabalho com as estéticas da recepção e do efeito. Então, eu trabalho nessa perspectiva. Tá? Mas existem outras formas de analisar a narrativa. Eu coloquei no SEI para vocês o livro Como Analisar Narrativas, tá? Que vai ajudá-los, tem outras perspectivas também, tá? E assim, não, essa, repito, é a minha visão, tá? É a maneira como eu trabalho. Eu trabalho nessa perspectiva, tá? Mas se vocês traduzirem isso para outros lugares teóricos, desde que fundamentados, não há problema, ok? Vocês estão tendo que eu estou disponibilizando fundamentação para isso, tá bom? Então, quando nós nos encontrarmos para a análise dos contos, que eu estou postando também para vocês, no momento em que nós nos encontrarmos para isso, vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas e mesmo antes, se vocês quiserem, não tem problema, ok? Então, um abraço, gente. Até a próxima.